consequências deste ato depois. Tem o homem direito a tirar a própria vida? Também é um tema que nós vamos falar sobre na nossa palestra de hoje. E existe vida após a morte? É a solução? E por que devemos valorizar a vida? Né? Então, começando, quais são as causas que levam um homem, uma pessoa, ao suicídio? Existem muitas causas. Eu vou relatar algumas aqui, mas existem muitos motivos, inclusive além desses que eu estou trazendo aqui para vocês. Né? Ali fora, antes me perguntaram sobre um tipo de suicídio também. Então, tem vários tipos de suicídio. Então, esses livros que eu falei, eles falam sobre mais alguns tipos. Então, olha só, vamos lá, alguns deles. A falta de fé, ideias materialistas, o tédio. Ou seja, a pessoa, ela comete suicídio porque ela quer fugir dessas situações que atormentam muito ela no dia a dia. Por exemplo, um desastre financeiro, uma falência. Às vezes ela não encontra solução e ela pensa, o suicídio vai ser a solução sobre o meu desastre financeiro, que vergonha que eu vou passar, a família. Mesma coisa, o apego exagerado, alguma coisa e perde. Né? A pessoa não vê, não tem esperança, não tem fé. A desilusão amorosa. Quantas situações a gente até vê na televisão por conta da desilusão do amor? Né? Uma separação, e as pessoas às vezes cometem o suicídio porque acham que vão ser infelizes para o resto da vida. A depressão, uma doença, também leva ao suicídio. Aliás, a depressão é um dos maiores índices de suicídio que existem, né, em pesquisas. E isso tudo gera o quê? Uma falta de um ideal, a falta de uma esperança no futuro. A pessoa não percebe que há futuro pela frente. Ela é imediatista, ela pensa só no momento. Outros tipos, o próprio sofrimento do dia a dia, as decepções, as infelicidades. A pessoa, ela é tão forte no seu sofrimento e na sua infelicidade que ela pensa que ela é a maior sofredora. E ela, como é que ela quer resolver isso? Que ela não consegue, ela não encontra saída. Então ela quer se livrar do sofrimento, ela quer se livrar daquela decepção. E aí ela pensa que não há solução. E não tem amor pela vida. Que sentido tem a vida para ela? Nenhum. E aí o que passa pela cabeça dessa pessoa? O suicídio. Que ela pensa que é a grande solução. Não vejo, não tenho esperança. E isso, gente, passa na cabeça das pessoas, de nós mesmos, em muitos momentos. Às vezes não muito forte, mas às vezes mais leve. Que sentido tem a vida? Né? Então são coisas que acontecem mais forte ou menos fortes com muitas pessoas. A depressão, que é o maior índice de suicídio. Por que a depressão? Ela hoje já é tratada com remédios, com psicólogos, médicos, centros espíritas, como o passe. Porque a pessoa depressiva, ela fica doente porque ela não tem mais um ideal de vida. Ela sempre olha que a vida não vale a pena, ela não tem esperança. O sofrimento é tão grande que ela não quer mais viver. Não que a intenção dela seja se matar. Ela diz, não, isso não, mas ela quer matar a sua dor, ela quer matar o seu sofrimento, ela quer matar aquilo que ela sente, mas com isso acaba matando o seu corpo junto, né? Porque ela não tem esperança, ela acha que nada vai ajudá-la a melhorar. Então a depressão, gente, as pessoas depressivas que convivem conosco, as que a gente conhece, a gente sempre tem que prestar atenção um pouquinho, o que ela pensa, o que passa na cabeça dela. Esses pensamentos suicidas acontecem muito com as pessoas depressivas. Não quer dizer que elas vão cometer, mas às vezes passa na cabeça delas. Então, a depressão, por falta de esperança no dia melhor, no mundo melhor, no amanhã melhor, ela pode levar ao suicídio. Outro tipo de causa que leva ao suicídio, as doenças. Aquelas doenças que a gente às vezes não tem esperança de cura, que a pessoa diz, né, eu tenho uma doença degenerativa, a AIDS que está num processo avançado, ou um câncer que está num processo muito avançado, ou outros tipos de doenças, né? Hoje temos alguns
que a pessoa vê que não tem cura, então o que ela pensa? Vou abreviar minha vida, não tem chance mesmo, de que adianta, vou ficar sofrendo, vou ficar no fundo de uma cama. É que eu tenho ouvido esses dias isso, uma pessoa, vou ficar aqui numa cama uma semana, 2, 3, um mês, 2, que sentido tem? Eu não quero mais viver. Às vezes a gente fica no fundo da cama, a gente não pode se suicidar, porque exatamente tem que passar por aquela situação, né? Então, a pessoa acha que o suicídio vai resolver o problema de dor dela. Será que vai resolver o problema de dor, o suicídio? Dessas causas todas que eu passei para vocês? Quando a gente pensa e as pessoas cometem suicídio, elas pensam que elas vão resolver um problema, que é o da dor, por vários motivos que eu passei para vocês, e outros também, né? Uma pessoa com alguma doença que não tenha bem a consciência do que está passando e resolve abreviar a sua vida. E será que a vida termina? Será que ela continua depois dessa vida aqui? Muitas pessoas dizem, não, acaba aqui. Outras dizem, não, deve ter alguma coisa além dessa vida. Mas, gente, todas as pessoas que pensam que a vida acaba aqui, quando ficam doentes, quando chegam perto da morte, elas acabam dizendo, não, acho que eu tenho dúvida. Então ninguém tem certeza de que a vida acaba. Por isso que dá aquele medinho. Então as pessoas às vezes que pensam 2 vezes em se suicidar, elas pensam, será? Como é que vai ser depois? E é aqui que eu quero chegar. A vida, ela não acaba. E quando a gente comete um suicídio, a gente tem aquele sofrimento, aquela dor dentro do nosso espírito. E isso a gente carrega junto para o nosso mundo espiritual. E é ainda pior. Porque quando a gente se suicida ou morre, por conta de não ser um suicídio, quando nós chegarmos no mundo espiritual, quando nós acordarmos, nós vamos perceber que nós não demos fim na situação que nós estávamos passando. Então, se eu tinha um problema sério de doença e achei que eu tinha resolvido isso com suicídio, e chego lá e vejo que eu não resolvi isso, olho, vejo os meus familiares ali sofrendo e vejo que eu não resolvi, porque eu carrego junto comigo aqueles fluidos daquela dor, daquela doença, eu carrego junto o meu espírito. Então eu fico extremamente desapontada por conta de algo que eu fiz grave e não resolvi. Mas eu não consigo mais voltar e consertar, porque eu mudei de plano. Não estou mais nesse plano material, eu estou no plano espiritual. Então, aquela dor que eu queria evitar, eu não evitei e não desaparece. Outras causas que nos levam também ao suicídio, são causas que às vezes são de momento. Acontece uma briga, né, que a gente às vezes, né, ouve por aí, acontece algo grave e por impulso de raiva e de ódio, a pessoa faz uma bobagem. Fica com raiva, ela quer se vingar, diz, não, eu vou me matar porque daí eu vou prejudicar outra pessoa, porque ela vai se sentir culpada, porque ela vai sofrer porque eu me suicidei. E é novamente um ato que a gente está cometendo, e quando chegar lá no mundo espiritual, nós vamos perceber de que aquele ato não resolveu, e eu não posso chegar ali e voltar e consertar. É uma atitude impensada, né? Porque muitas vezes, gente, os problemas são passageiros, são momentâneos, mas aquele impulso do momento não faz a gente refletir. E a gente pensa a curto prazo, pensa no momento, imediatista, egoísmo. A minha dor nesse momento é gigante. O outro não me merece, vou cometer um suicídio. E aí eu chego lá e vejo que eu não morri. Continuo vivo no mundo espiritual. Também tem aquela situação de que pessoas da família às vezes falecem e uma outra pessoa que ama muito, às vezes um marido, uma mãe, um filho, ela comete suicídio porque ela quer se encontrar com um ente querido. Mas nós temos que lembrar de que nós temos evoluções diferentes. O que seria isso?
Umas pessoas são evoluídas de uma maneira, outras de outra. Ou seja, seu progresso moral, seu progresso espiritual, intelectual. Então, às vezes nós não temos a chance de nos unirmos àquela pessoa no mesmo lugar que ela está no mundo espiritual. Então, a gente às vezes fica perdido. Eu gostaria de me encontrar com uma pessoa que, a minha mãe, vou me suicidar para ficar com ela, e às vezes ela está num lugar diferente, no mundo espiritual eu vou para outro e não me encontro. E aí vem o desespero de novo, vem o desapontamento novamente, e eu sofro igualmente como eu sofri aqui pela perda, e não encontro saída. No livro Céu e Inferno, nós temos muitos relatos, de pessoas que se suicidaram. E outras histórias. Relatos. Esse aqui, por exemplo, a mãe, cujo filho desencarna e ela se enforca para se juntar ao filho. E aí, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, que nós temos aqui também, ele faz entrevistas através de médiuns, vários médiuns diferentes, e faz as perguntas para esses suicidas. Como eles se sentem? O que eles veem? Como eles estavam? E todos diziam, eu não resolvi o meu problema. Essas são entrevistas feitas através de médiuns pelo Allan Kardec na época. E médiuns diferentes, gente. E as respostas são as mesmas. Então, esses suicidas estavam lá no mundo espiritual através do médium dizendo, eu estou péssimo. O que eu fiz não resolveu meu problema. Ou aquela mãe que diz, eu não encontrei meu filho, porque o sofrimento, a dor dela é tão grande que ela não conseguia ter lucidez de encontrá-lo. E continua no sofrimento. Ou seja, se todas aquelas causas e outras nos levam a pessoa ao suicídio, e ela chega lá e não tem a lucidez do que aconteceu, ela continua sofrendo. Então, o objetivo que era eliminar a dor, por uma maneira ou outra, mudar, não aconteceu. Então, gente, o suicídio, ele não apaga o sofrimento. Ao contrário, quando a pessoa se dá conta, ela constata que nada valeu, que aquilo não resolveu a situação. E aí fica decepcionado, e aí vive um céu, um inferno dentro de si. Percebe que não morreu. E o céu e o inferno que se fala tanto, não é um lugar. Não é um lugar. O céu e o inferno, ele é a nossa consciência, o nosso sofrimento interior. Eu faço o meu céu e inferno interior. Eu construo isso dentro de mim. Então eu crio toda uma situação de sofrimento dentro de mim. Não é um lugar que eu vou para sofrer porque eu cometi suicídio, mas sim vem a questão do desapontamento e do sofrimento interior por eu ter feito algo e não ter resolvido isso. Esse é o céu e inferno que está dentro da gente. É o céu e inferno que nós criamos e não resolve. Gostaria também de trazer para vocês, que está nesse livro aqui do Alírio Cerqueira, alguma coisa sobre as pesquisas após a morte. Porque sempre tem aquela questão, tá? Ela está falando que a vida continua após a morte, mas eu não acredito muito nisso. O Espiritismo, através dos médiuns, de mensagens recebidas, das leituras, do que nós praticamos, nós acreditamos plenamente na vida após a morte. Mas temos muitas pessoas que não acreditam. Então eu quero trazer para vocês aqui algumas pesquisas feitas por cientistas, por médicos, por pesquisadores. Mais de 1000, assim, nos Estados Unidos tem mais de 8.000 pesquisas feitas com pacientes que relatam que enquanto eles estavam internados, fazendo a mesma cirurgia, enquanto estavam anestesiados, eles saíam do seu corpo. Isso tem mais de 8.000 casos feitos nos Estados Unidos. Saíam do seu corpo e viam o seu corpo deitado na maca, viam o ambiente, viam as roupas que os médicos usavam,
e viu o que acontecia na sala do lado. Esse Dr. Raymond, nós temos livro aqui, A Vida Após a Morte, tem um outro livro que nós temos na biblioteca. Ele é um médico que ele relata todos os casos de pessoas que fizeram depoimentos, o que aconteceu com elas, e a medicina não consegue encontrar respostas. Como é que essas pessoas saíram do corpo, ou seja, seu espírito, e viu o que está acontecendo. Aí dentro do livro tem vários comentários. Uma vez já saiu também no Fantástico uma matéria sobre isso, e em outros canais de televisão também, onde que eles comentam sobre essas situações. Então a medicina quer encontrar respostas dentro da medicina, mas é difícil, porque a medicina não estuda exatamente o espírito, ele estuda o corpo, né? Então esses médicos pesquisadores, eles não conseguem encontrar respostas do que acontece. E aí nós temos a história de exatamente uma moça que ela relata bem, chama-se Sara, ela relata bem o que aconteceu. Daí o médico fala que, não, isso é porque é a mente que se projetou, e eles começam a tentar encontrar respostas. Mas ela diz, não, mas eu vi que a enfermeira usava aquilo, aquela roupa, o médico, o que tem na sala, na outra. Ela diz, não, mas tem respostas. Só que quando depois, ela conta depois que acordou, né? As pessoas contam depois que acordaram da cirurgia, só que ela era cega. E ela diz assim, a enfermeira estava de calçado diferente, de meias diferentes. Como é que a pessoa cega vai saber que a pessoa está com meias diferentes? E aí, todos os médicos estão lá e eles não conseguem entender. Então, gente, quem tem dúvida sobre a vida após a morte, pesquise dentro da medicina também, não só no espiritismo. Dentre outros meios, quantas pesquisas existem sobre a vida após a morte? Esse aqui tem muitos relatos nesse livro, sobre pessoas que falaram que se viram deitadas e viram o que acontecia, do que os médicos falavam. Essa Sara, inclusive, era cega. Eles ficam assim, mas ela era cega, como é que ela enxerga desde a nascença? Como é que a pessoa desde a nascença enxerga o que as pessoas usavam? Uma outra coisa também que a doutora Helen, a doutora Helen era uma médica, inclusive nós temos aqui um DVD, em que ela fala de um menino de 4 anos, de uma experiência também de regressão. E essa médica, ela faz muitas regressões, então ela fez mais de 1000 pacientes com regressões, e ela também ouve relato desses pacientes dela, que eles falam das vidas passadas deles. E ela diz assim, meu Deus, se eles estão falando de suas vidas passadas, é porque deve existir vida passada. E ela tem muitos relatos sobre isso. E aí consta no livro, ela diz assim, não, só pode existir a reencarnação. Tá? O que Allan Kardec, há 150 anos, já comprova para nós através dos livros espíritas, ela está comprovando através dos seus pacientes, onde eles dizem, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E também é uma médica. E aí? Então, gente, temos aí relatos espíritas, temos relatos de pesquisadores, cientistas e médicos, tudo trazendo informações de que vida há após a morte. Então, se há vida após a morte, o suicídio vai resolver? Não vai resolver, porque você vai levar junto no seu espírito, nos seus pensamentos, aquelas dores, aquele sofrimento para um mundo espiritual. E eu levando junto isso, como é que eu vou fazer? Não tem mais como me livrar, porque não estou mais com aquelas pessoas ali, de repente eu tinha um afeto que pudesse me ajudar. E quais as consequências então das pessoas que se suicidam? No livro dos Espíritos, a questão 957 faz a seguinte pergunta: quais são em geral as consequências do suicídio sobre o espírito? No livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, e os Espíritos respondem o seguinte: quais são em geral as consequências do suicídio sobre o espírito? Então, a pessoa se suicidou no mundo espiritual. São muito diversas, né? Como a gente viu, os motivos, né? Não existem penalidades fixas. Aquela que foi para vocês, vai para o inferno. O inferno está dentro da gente, não é um lugar, né? Em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram, mas uma consequência da qual o suicida não pode escapar ao desapontamento. Não resolveu o seu problema, né?
Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em novas existências com a reencarnação, que será pior do que aquela cuja vida interrompeu. O que quer dizer pior? Ou seja, quando esse espírito, de repente, que se suicidou numa vida passada, vamos pensar assim, com um tiro na cabeça, ela pode reencarnar numa outra vida com uma deficiência mental. Ela pode reencarnar numa outra vida com algum problema que ela não possa nessa vida cometer, às vezes até uma deficiência física. Né? Os motivos são diversos, não quer dizer exatamente que uma pessoa que hoje nasce, que vive numa cadeira de rodas, tenha cometido um suicídio com um tiro, a gente não sabe exatamente. Mas muitas reencarnações, elas são, com pessoas deficientes, são resultados de nossas vidas passadas. Então, quanto melhor eu conseguir superar os meus sofrimentos nessa vida, quanto melhor eu conseguir levar a minha vida valorizando todos os ensinamentos, melhor será o meu futuro, tanto nesta vida quanto numa próxima. Então, as deficiências físicas, muitas delas são resultados de atitudes impensadas em uma vida anterior. Muitas das deficiências que nós temos. Aqui estava procurando, agora achei. E aí, gente, né? Olha só essa imagem. Enquanto muitas pessoas às vezes pensam em suicídio, às vezes por problemas nem tão grandes, uma falta de amor, uma briga, como eu falei antes, uma doença, tem outros que estão aproveitando as gotinhas de água que existem, não tem um corpo saudável, não tem nada às vezes para comer, mas estão ali lutando para viver. Pessoas às vezes que não têm possibilidades materiais de sobreviver, mas querem viver. Enquanto que às vezes outras pessoas que têm possibilidades materiais, que às vezes têm possibilidades, mas não têm fé, não têm esperança no futuro melhor, acham que seu sofrimento, as suas dores são maiores, elas cometem suicídio. Lembrem dessa imagem. Quando converse com uma pessoa ou quando pense alguma coisa sobre isso. Tantas pessoas gostariam de viver e não podem. E outras que têm chance de viver não querem, né? Então, e os espíritos, o espiritismo, o que considera sobre o suicídio? Totalmente contrário. Por que é contrário? Primeiro, por conta das leis de Deus, né? O 6º mandamento diz, não matarás, né? De forma alguma. Nem um dos motivos, nem doença, nem aborto, nem depressão, nem tipo, não matar. Nem o próximo e nem a si mesmo. Nem a si mesmo. Então, não matar não é só para não matar os outros, é para não se matar também. Ainda no livro dos Espíritos, sobre o que o Espiritismo considera sobre o suicídio, diz o seguinte, a seguinte é a pergunta, na 944. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Não, né, gente? Aliás, isso a maioria das religiões é contra, né? Não apenas Deus tem direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então, não matar. E se a vida continua, nós não estamos nos matando, apenas matando um corpo. O espírito continua, então não tem validade essa questão, né? Esse livro que eu falei para vocês. Então, e a esperança, então, para quem comete suicídio? Sempre há. Tem aquelas pessoas que dizem o seguinte, se suicidou, vai para o inferno. Não. Sempre há esperança. Deus é amor, Deus não castiga, como algumas pessoas falam. Ele outorga a todas as criaturas uma maior expressão da sua bondade infinita, a possibilidade de evoluirmos sempre. Nós estamos nesse planeta aqui para evoluir, para aprender, para nos fortalecer e não cair na tentação do suicídio, mas sim para a gente valorizar essa vida que Ele nos possibilitou ter, essa vida que nossos pais nos ajudaram a ter. Mas aí a gente pensa, não, eu não quero continuar nessa vida, quero uma outra. Valorize a vida, pense sempre, com o suicídio não resolve, os nossos problemas não acabam,
Busque auxílio. Os seus espíritos são ótimos lugares para procurar auxílio nessa questão do suicídio. Porque a gente trata exatamente sobre a vida após a morte. A gente conversa com as pessoas sobre isso que eu falei para vocês. A gente explica o porquê não se suicidar. Quais os resultados de tudo isso? Os médicos, os psicólogos, né, gente? Também são pessoas que podem ser procuradas quando nós temos pessoas e familiares que pensam no suicídio. Mas valorize sua vida. Não interrompa de forma alguma. Porque uma vida futura pode ser muito pior. E se nós temos pesquisas, cientistas, médicos, espiritismo dizendo que há vida após a morte, nós não terminamos com o nosso sofrimento, a gente continua. Então, os passos que a gente dá, as palestras e instruções, o atendimento fraterno, livros, mensagens, gente, existem muitas informações que podem ajudar a valorizar a vida contra a morte, contra o suicídio, né? Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E todos nós temos momentos de aflições. As preces diárias, o que a gente pede para Jesus nos fortalecer, as preces que nos ajudam a seguir em frente, acalmam, tranquilizam, são importantes, aumentam nossa esperança, ter amor à vida. Essa aqui, gente, é a melhor chance que nós temos de nós mudarmos. Aumentar nossa fé e a confiança em Deus. Vamos confiar nele. E não nos instintos momentâneos. Como será a nossa vida futura? Essa vida nossa, ela é resultado de uma vida anterior. Então vamos construir um mundo melhor para nós mesmos. E fé em Deus. Fé no amor nessa vida que nós temos. Diga sim, todos os dias, sim Senhor, sim à vida. Não ao suicídio, o suicídio não é solução. Todos os dias, sim à vida. Muito obrigada, gente. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar.